Ansiosa. Muito obrigado pelo convite. Permitam-me saudar os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Ivan Amado, se fosse para descrever em poucas palavras, o que é que diria sobre o impacto económico da Covid-19? Parece que a nível mundial a economia é o setor que mais sofreu, se calhar porque é o motor para todos os outros. Bom, se nós olharmos para aquilo que eram as projeções no início da pandemia em Moçambique, no início até do primeiro estado de emergência, esperava-se prejuízos maiores do que nós conseguimos verificar hoje, cerca de 6 meses após o início da pandemia ou dos primeiros casos em Moçambique. Isto para dizer que a economia reagiu de forma positiva, apesar de ter tido impactos negativos, passo aqui a repetição. Nós assistimos empresas a fecharem, assistimos empresas a produzirem em baixa, vimos um Estado a arrecadar menos receitas, atenção, abrir um parênteses, apesar das entidades terem dito que no primeiro semestre houve arrecadação superior ao que se esperava, mas olhando para o grosso daquilo que será a receita fiscal ou aquilo que o Estado vai conseguir coletar esse ano, será menos do que aquilo que era esperado, dada a baixa produção das pequenas e médias empresas. Vimos também, de um lado, famílias a terem os seus rendimentos reduzidos, dada as restrições de movimentação, até de venda de bens, etc. Tendo em conta todo este contexto, o que é que faz com que o Ivan Amado diga que a economia reagiu bem da altura? Isto é, os prejuízos esperados eram maiores do que conseguimos verificar hoje. E a economia reagiu bem porque o Estado conseguiu colocar medidas restritivas, mas ao mesmo tempo conseguiu manter a economia a funcionar. É aquele equilíbrio que sempre o Presidente da República vem insistindo nos seus discursos, que a saúde e a vida em primeiro lugar, mas é preciso manter a economia a funcionar e estabelecer o equilíbrio. Não vimos em Moçambique um lockdown, isto é, as empresas não fecharam por completo. Claro que tivemos setores que, dada a sua natureza, tiveram que fechar por completo. Estou a falar aqui de restaurantes ou bares, completamente, discotecas, tiveram que fechar durante um período por completo. Vimos a economia informal a reagir de forma positiva. Eu dou várias vezes este exemplo, a questão da máscara, por exemplo. No início da pandemia, corremos todas as farmácias por causa das máscaras e já não havia. E houve até aqui orientações de que a máscara era só para o pessoal de saúde, porque havia um receio de que o mercado não conseguiria fornecer máscaras, mas hoje vimos a produção de máscara de forma informal, em massa. É o novo negócio. É o novo negócio e até deixou de ser negócio, agora passou a ser moda. Já não só usamos máscara, mas escolhemos máscara de marca e colocamos até logotipo. As empresas viram uma nova forma de fazer publicidade, já usam a máscara com sua imagem. Então, só para dizer que a economia reagiu de forma diferente do que se esperava. Ao exemplo do álcool em gel, antes da pandemia, 100 ml do álcool em gel estava o preço médio de 50 meticais. Quando foi decretada a pandemia e as restrições, subiu para 300 meticais. Estou a falar de 100 ml. Hoje, o mercado conseguiu oferecer esse álcool gel e o preço médio baixou para 10 meticais, o equivalente a 100 ml. Isto para dizer que vale o princípio econômico que diz que o mercado é bom para a economia. Isto é, às vezes, colocar restrições para que as pessoas possam, de forma livre, fornecer e comprar produtos, não é bom para uma economia. Quanto maior for a liberdade para uma economia, mais rápido as pessoas encontram soluções e encontram um equilíbrio. Obviamente que hoje comentamos a questão dos impactos da Covid para a saúde ou para a economia no momento em que o país está a restringir ou está a diminuir as medidas restritivas e que também haverá todo o impacto de aumento do número de contaminações e, consequentemente, número de mortes. Mas é um risco que ainda vale a pena, como país, assumirmos, porque a economia não pode ficar paralisada de forma permanente, é preciso voltarmos a aquecer a economia e, para isso, em algum momento, temos que aceitar alguns riscos. Mas também já aprendemos como lidar com a Covid. Já sabemos como usar a máscara, já sabemos manter o distanciamento físico, já sabemos usar o álcool gel. E as crianças também já sabem o que é Covid, até já há esta educação que a população não tinha quando foi decretado o primeiro estado de emergência. Isto é, estamos melhores preparados hoje do que estávamos há 3, 4 ou 4 meses, o que pressupõe que podemos aceitar um pouco mais de levantamento das medidas restritivas que já foram anunciadas.
Pois, Ivan Amado diz que aqui podemos aceitar um pouco mais de levantamento das medidas. É uma questão interessante. Sobre esta eu ia colocar outra, tendo em conta o que já aconteceu. Disse e bem que a economia não reagiu tão negativamente assim, ou seja, não correspondeu ao cenário mais pessimista sob o ponto de vista de não crescimento, mas houve empresas que encerraram, como também bem disse. Quais é que podem ser os possíveis impactos disto para o futuro? E ligando ao que dizia, este relaxamento contínuo das medidas é que pode salvar a economia? Nós vimos o crescimento previsto para Moçambique no ano 2020 estava na casa de 4,6% do produto interno bruto, mas depois foi revisto em baixa para 2 alguma coisa média, mas os dados mais recentes indicam que o país vai crescer ainda menos do que 1%, mas mesmo assim continua a ser um exemplo para a região e para o mundo do ponto de vista de crescimento. Isto é, vamos crescer menos, mas numa tendência de crescimento o que é positivo, enquanto outras economias têm realmente resultados negativos. Um dos maiores impactos é a previsão que já existe hoje com o plano econômico social já previsto para 2021, em que vamos crescer só 2%. É preciso recordar que estamos a crescer 2% de uma base pequena, de uma base que já vem com uma redução de crescimento. Nos últimos anos, Moçambique já chegou a crescer 8%, já se esperava crescer 10%. Sobretudo com os projetos de oil and gas. Corretamente. Dados os grandes projetos que Moçambique tem, já se esperava crescimento na casa dos 8% a 10% para Moçambique. Isto é, previsões de alguns anos, dada a situação da Covid, nem sequer poderíamos esperar crescer este ano, mas felizmente os dados indicam que Moçambique ainda vai manter-se no cenário positivo de crescimento, e a previsão que já existe para 2021 de crescimento de 2%, o número per si não é alto, não é expressivo o crescimento, mas é um sinal positivo de que a economia vai ter espaço para se aquecer, o que vai permitir realmente o aumento da melhoria ou de expectativa da classe empresarial, que é fundamental para que realmente uma economia possa funcionar, que é a expectativa de que Moçambique vai haver espaço para crescer e vai haver espaço para negócio. Então, um dos maiores impactos que a Covid está a ter, como nós falamos, tirando o lado da saúde, tirando o lado de perdas de vidas humanas que já tivemos e vamos ter, temos que aceitar este risco desta Aliás, há pandemia. Outras doenças que têm o mesmo resultado. Sem sombra de dúvidas. E se nós olharmos para exemplo dos outros países, nós ainda estamos com números em Moçambique relativamente baixos. Se nós olharmos o número da população versus o número de contaminações, versus o número de casos de morte que esses dados ajudam muito, tendo em conta a dependência comercial que temos com relação a outros países, com destaque para a África do Sul, que tem números de longe superiores aos de Moçambique. Não só a África do Sul, porque partilhamos fronteiras, partilhamos relações de familiaridade com a África do Sul, já não é uma questão só de negócios, mas se nós olharmos para a China, para os Estados Unidos ou para a Alemanha, que são países que mantêm negócios com Moçambique, países que investem em Moçambique, se as suas economias não cresceram ou as restrições que tiveram nos seus países, também esse impacto é exportado ou importado para Moçambique. Então, se nós olharmos para a China ou para os Estados Unidos, que já estão a voltar a aquecer a sua economia, do ponto de vista de produção, isto é levantamento de medidas restritivas. E a China está num nível muito alto. Já é um bom sinal para Moçambique de que conseguimos ter produtos ou serviços fornecidos por esses países. Aliás, a China tem desempenhado um papel fundamental na questão da Covid, apesar de ter começado lá, mas a China mostrou ser um player fundamental na economia mundial. A China conseguiu hoje fornecer as maiores máscaras que nós temos a nível do mundo. A China continua a oferecer diferentes materiais e equipamentos que outros países precisam, os números de infecções. Exatamente, que outros países precisavam e precisam para reduzir e combater a Covid. Foi aparentemente a fonte da doença e a fonte das medidas de prevenção. Então, só para dizer que se nós olharmos, como bem questionou aqui a vizinha África do Sul, que já está a fazer levantamento das suas medidas restritivas, devemos esperar em Moçambique um elevado número de contaminações, dada a importação de contaminações que podemos ter ou a abertura das fronteiras que vamos ter com a África do Sul. Mas é um risco que vale a pena ainda corrermos se nós assumirmos um número baixo, digo número baixo do ponto de vista de média de contaminação mundial da população de um determinado país. 7 mil casos em Moçambique ainda em baixo, eu acredito que este número possa chegar aos 10, 15 mil nos próximos meses. A África do Sul registrava até algumas semanas 10 mil casos diariamente. Tendo em conta os impactos que as PMEs sofreram e tendo em conta que este setor emprega muita gente, acha que estas aberturas que vamos criando, tendo em conta todas as condicionantes, estas PMEs conseguem ser um player fundamental
tem fôlego suficiente para se reerguer e voltar a recuperar os empregos e a fazer funcionar a economia, isto tendo em conta também todas as linhas de crédito que vão sendo criadas e a forma como elas são implementadas? Uma coisa boa é que quando nós temos uma economia pequena, ela é fácil de ser reajustada, é fácil de haver medidas de apoio direto para quando uma economia é pequena ainda. Nós sentimos que na questão da Covid, realmente as pequenas e médias empresas foram as mais afetadas, porque dada a sua incapacidade, o seu nível de poupança baixo, não tiveram aqui reservas suficientes para manter o funcionamento das suas empresas, ou tiveram que ter uma redução da produção e, consequentemente, redução de receitas. Mas, se nós olharmos para diferentes medidas que o Estado colocou para ajudar as pequenas e médias empresas, é preciso frisar que, dadas as aberturas que já estamos a ter, há sim um espaço para as pequenas e médias empresas voltarem a produzir e voltarem a ganhar aquela que era a sua produção. Infelizmente, ainda temos um grande desafio, que é o acesso ao financiamento. Não basta haver disponibilidade do lado do sistema financeiro ou do lado do Estado, do ponto de vista de dinheiro para colocar no caixa das empresas, mas as condições que são solicitadas para essas pequenas e médias empresas poderem aceder a este dinheiro, às vezes está além daquilo que é a capacidade das pequenas e médias empresas. Isso obriga o Estado a aceitar um pouco mais de risco e colocar dinheiro na mão das pequenas e médias empresas que não têm garantias, ou até na mão das pequenas e médias empresas que nem sequer têm um plano de produção ou um projeto que possa ajudar o Estado ou as diferentes instituições a analisar aquilo que é a expectativa de ganhos com essas empresas. Então, há um trabalho maior a ser feito, não só do lado do sistema financeiro, ou do lado do governo ou do Estado, para ajudar as pequenas e médias empresas, mas as pequenas e médias empresas têm de começar a fazer um trabalho interno, do ponto de vista de maior profissionalização. E acabar com esta dependência que há, em que quando há crise... Profissionalização de registro dos seus dados, profissionalização de registro dos seus projetos, organização de contas, para que momentos como esse em que o Estado quer apoiar ou uma outra instituição quer apoiar, possa ter capacidade de saber como apoiar. Há um exemplo interessante que esteve aqui a mencionar num dos blocos noticiosos, de que o Estado tem problema realmente de saber, ou há espaço para a corrupção, quando nós falamos em ajuda às populações vulneráveis, porque este é um grande problema da informalidade em Moçambique. Quando eu falo da informalidade, não é só o vendedor ambulante, é como é que as famílias estão registradas na base de dados do Estado. Como é que o Estado conhece as nossas famílias do ponto de vista de rendimentos, para depois, neste momento de ajuda, saber como ajudar. É uma informalidade que com o tempo foi sendo aceita pelo Estado. E é preciso reduzir esta informalidade. Nós devemos ter um cadastro de cidadãos e um cadastro das famílias realmente atualizado, para que o Estado saiba quem são as famílias, onde estão e como pode ajudar. Na ausência desse cadastro real, este cadastro atualizado, obviamente fica complicado o Estado saber quem ajudar e como ajudar. Isso não é só para as famílias, estamos também a falar para as pequenas e médias empresas. Temos muitas pequenas e médias empresas que estão a operar em Moçambique, ainda na informalidade, porque não pagam imposto, fazem fuga ao fisco e não têm toda a sua contabilidade organizada para que, no momento em que o Estado quer ajudar, saiba como ajudar essas pequenas e médias empresas. Ivan Amad, há pouco tempo o Governo esteve a discutir o orçamento retificativo, olhando para as famílias, tendo em conta também as condicionantes todas que há neste âmbito, como chegar às pessoas de forma mais rápida para tirá-las da crise, porque as PMEs parece que está a ser um pouco mais rápido, há estas linhas de financiamento que são criadas por diversas instituições, mas as famílias, as pessoas, como olhar para elas? Isto é um grande desafio, como acabamos de falar há pouco tempo. A ausência de registros seguros, fiáveis e atualizados das famílias moçambicanas vai dificultar, sim, este acesso do Estado às famílias ou o acesso das famílias aos apoios que o Estado vai colocar. Não só face à questão do Covid, vimos na questão dos ciclones na cidade da Beira, por exemplo, houve uma reclamação há pouco tempo. A população manifestou-se na cidade da Beira porque não estava a receber ou havia duplicação. Então, é um grande desafio que vale a pena aproveitarmos estes momentos da crise ou da pandemia para organizarmos algumas coisas. E uma delas é mesmo a questão da identificação das famílias. Mesmo se nós olharmos para o típico exemplo do bilhete de identidade, nem todos nós temos bilhete de identidade atualizados, nem todos nós conseguimos hoje imprimir um bilhete de identidade que já está na base de dados do Estado. Então, terá sim que haver uma contribuição maior das instituições que já trabalham na base. Nós temos várias organizações de apoio social que já trabalham na comunidade e conhecem a comunidade. Eu acho que através dessas organizações da sociedade, organizações que já trabalham na base, sejam elas pertencentes ao Estado ou não, é uma boa forma do Estado conhecer
às famílias e chegar às famílias que realmente precisam. Porque se nós abrirmos demais aquilo que será o apoio do Estado às famílias, talvez vamos ter famílias que não precisam irem buscar esses apoios, como temos casos de empresas que talvez não precisam, mas como têm facilidades, vão buscar os apoios. Então, a questão de registro e a questão da informalidade da nossa economia é um grande desafio, mesmo quando o Estado tende ou quer apoiar as pequenas e médias empresas ou apoiar as famílias necessitadas ou vulneráveis. Começam-se já a traçar alguns planos um pouco mais circunscritos para fazer face à pandemia da Covid-19. Já não se fala muito dos 700 milhões de dólares que o governo moçambicano pediu. Por exemplo, a nível do Grande Maputo, para o combate à pandemia da Covid-19, traçou-se um valor de 3 bilhões de meticais, isto depois de se ter feito os inquéritos seroepidemiológicos. Não há aqui dados muito claros sobre como será usado este dinheiro. Eu gostava de ter a sua avaliação sobre como usar os recursos, mais uma vez tendo em conta os condicionalismos que há a dificuldade de identificação de pessoas e depois também não podemos colocar de fora a corrupção. É preciso frisar que a questão das projeções, elas mudam de acordo com a circunstância em que a projeção é feita. Pois, antes eram 2 bilhões, por exemplo. Estamos hoje a falar com 7 mil casos, a projeção, olhando na base de 7 mil casos, vai ser diferente se daqui a uma semana ou duas estamos a falar de 15 mil casos e duplicação do número de mortes, por exemplo. Ou encontrarmos outros pontos de maior infecção. Recordar o Estado, quando declarou o primeiro estado de emergência, avançou com a necessidade de cerca de 400 milhões de dólares ou 355 milhões de dólares para reduzir aquilo que era o impacto da Covid na economia, exatamente para fazer face à ajuda direta às famílias, ajuda às pequenas e médias empresas, incluindo o encaixe para o cofre do Estado para fazer face às despesas do Estado. Houve uma ajuda, houve algumas instituições que apoiaram Moçambique de forma direta ou através de linhas de financiamento. O FMI é um exemplo disso e temos várias outras organizações que continuam a trabalhar em programas específicos para Moçambique. E só para realçar que as projeções são passíveis de serem ajustadas e alteradas. E outro aspecto fundamental é que Moçambique não é uma ilha. Felizmente, Moçambique ainda pode contar com apoio direto de vários outros países que, apesar de também estarem numa situação idêntica, estão em melhores condições do ponto de vista de poupança para apoiar a Moçambique. E mais uma vez, aqui dependemos de pessoas para a implementação integral destes programas que são feitos. Moçambique é um país que ainda depende de investimento externo, que vem de poupança externa, isto é, são famílias dos outros países que pouparam e os seus governos conseguiram arrecadar fundos que apoiam Moçambique. Mas é preciso recordar que há uma outra forma de entrada de dinheiro num país que ajuda o próprio sistema econômico. Se nós olharmos para o projeto Sustenta é um projeto que está a aquecer a economia, porque os recursos que estão a vir para o projeto Sustenta não vão exclusivamente para o Sustenta, vão para a economia moçambicana. Isto vão para as pessoas. Vão para as pessoas, vão para os pequenos produtores. Toda a economia funciona quando há dinheiro a circular. O dinheiro pode vir de diferentes fontes e diferentes formas. Obviamente que o Estado tem de continuar a encontrar formas mais sustentáveis de ter recursos e também mais rápidas de ter recursos, razão pela qual as projeções vão ser alteradas se o Estado não conseguir ter estes fundos alocados e colocados em tempo útil que o Estado precisa. Há uma notícia que já pode nos colocar numa situação menos desejável, que é a questão da capacidade do nosso sistema de saúde ainda garantir a assistência médica e medicamentosa àquelas pessoas contaminadas que precisarem do internamento hospitalar, por exemplo. O que é este pico que havia, este receio que havia do colapso do sistema de saúde. E os números ainda estão a subir em Moçambique, ainda é cedo para dizer se já atingimos o pico ou voltamos a reduzir. Então, todo um cuidado, toda uma análise a fazer, toda uma projeção é suscetível à alteração, porque os números ainda tendem a subir e todo o cuidado é pouco. Ivan Amado, falávamos aqui das projeções que são feitas para a mitigação dos efeitos da Covid a nível do Grande Maputo, cidade e província de Maputo. Este caminho de tomar medidas específicas para realidades específicas é o caminho que devemos seguir, sobretudo tendo em conta o conjunto de relatórios e previsões que têm sido feitas por organizações internacionais e nacionais sobre possíveis bolsas de fome em determinados locais do país, com destaque para a zona centro, muito por causa da Covid-19. Moçambique é um país grande, do ponto de vista de extensão,
Do ponto de vista de população, não devemos fazer uma análise generalizada quando nós falamos de população que vive nos centros urbanos versus a população que vive nas zonas rurais. A população que vive na zona rural está a lidar com a Covid de uma forma diferente daquela que vive nos centros urbanos. Nós, nos centros urbanos, temos uma movimentação de pessoas extremamente alta. Se nós virmos o transporte público nos centros urbanos, é um grande problema. Nem parece que estamos num momento excepcional. É um grande problema e acaba contribuindo para este número, ou a elevação deste número de contaminações. Um desafio que não temos nas zonas rurais, porque não temos este grande problema dos transportes urbanos nas zonas rurais, mas não devemos deixar que os problemas verificados em Maputo possam contaminar uma determinada forma de lidar com o problema em Cabo Delgado. Então, só para dizer que há sim uma necessidade de, às vezes, termos medidas específicas para regiões específicas, dada a dinâmica dessas próprias regiões. O problema que nós enfrentamos em Maputo, o problema número 1 na questão que agrava o número de contaminações, é mesmo a aglomeração de pessoas no transporte público. E a forma de resolver o problema da aglomeração de pessoas no transporte público não vai ser só por escalonar-se horas de entrada de trabalho das pessoas. Estamos a falar de ainda um número limitado de transportes públicos para a cidade e província de Maputo. E este problema não se resolve em menos de 24 horas. Então há aqui sim uma necessidade de cada um de nós redobrar o esforço na questão de prevenção e na questão das medidas preventivas. Concretamente, o uso da máscara, o uso do álcool gel vai ser fundamental para que as pessoas consigam movimentar-se com um risco reduzido. Obviamente que as medidas, mais uma vez, o custo para a implementação dessas medidas na cidade de Maputo vai ser diferente do custo para a implementação dessas medidas no Luabo, ou no Xinde, ou em Mandimba, dada a dinâmica da região. Claro que é um outro desafio que nós temos, é que as populações mais vulneráveis acabam tendo um impacto maior e mais rápido que as famílias que ainda têm uma capacidade de compra e uma liquidez de poupança que pode ajudar a fazer face quer à subida dos preços ou à indisponibilidade de produtos e serviços que podem recorrer à compra em um outro ponto. O importante é que, como eu disse, o setor informal em Moçambique ajudou a minimizar o choque da Covid-19. Um exemplo típico é a forma como as nossas mercearias estão localizadas e disponibilizadas em Moçambique. Se nós olharmos os centros urbanos ou os grandes centros internacionais, nós temos as famílias fazendo compra num único determinado supermercado. E quando esse supermercado fecha, temos um grande número de famílias dependentes daquele ponto único de compra. Que ficam sem alimentos. Mas em Moçambique, esta distribuição de pequenos vendedores ajuda as famílias a não terem que recorrer a uma grande distância para comprar um determinado produto, acabam comprando no vizinho ou mesmo no seu bairro. Isto ajudou bastante, que mesmo com as medidas restritivas, as famílias conseguiram ainda ter acesso a produtos e serviços que são disponibilizados pelo setor informal. No que toca ao setor formal, o Governo anunciou recentemente, na última comunicação do Presidente da República, onde se passou do estado de emergência para o estado de calamidade pública, a abertura das praias. Este fator animou o setor da hotelaria e turismo, que foi o mais afetado pela Covid-19. Entretanto, temos aqui a questão do comportamento das pessoas a colocar em risco esta animação do setor. Nós temos o setor do turismo como um setor exemplo do impacto da Covid, dada a natureza da própria atividade turística, que envolve transporte, que envolve movimentação de pessoas, que envolve aglomeração de pessoas em caso de entretenimento. E, obviamente, que a forma de contaminação ou de transmissão do vírus é mesmo facilitado por essas formas que acaba afetando o setor do turismo. A questão da consciência é fundamental, porque nós, como estamos aqui a falar, não é uma questão de quem está na cidade ter mais informação, então está mais consciente da forma de prevenção, mas a nossa reação, a nossa ação é que é fundamental. E o exemplo das praias é um exemplo típico disso, quer dizer, as pessoas em algum momento parece que reduziu-se o medo ou o receio de contaminação e continuamos a nos distanciar de algumas medidas de prevenção, a questão do uso da máscara, a questão do distanciamento físico, o que não vai acontecer com as praias abertas, ou a forma como as pessoas vão lidar-se nas praias ou como vão aceder às praias vai ser totalmente diferente. Razão pela qual é preciso, mais uma vez,
aceitar esse risco de aumento do número de contaminações, sem entrarmos em pânico e, obviamente, aplicar medidas restritivas quando for necessário. Mais uma vez, a gestão da Covid tem que permitir estes avanços e recuos sem receio, porque é mesmo a forma que nós temos de saber lidar com uma coisa desconhecida. É preciso aceitar esta abertura parcial, mas ao mesmo tempo ir monitorando para ver até que ponto coloca em risco os ganhos que nós já tivemos com uma contaminação baixa e um número ainda baixo da taxa de Falando dos ganhos, também no setor ligado, anunciou-se há pouco tempo a retoma dos voos comerciais, ainda que em regime de reciprocidade. Este comportamento que afeta o setor da hotelaria e turismo não pode reduzir as expectativas e até, de facto, os números no que toca às esperanças foram sendo criadas por este setor de aviação. Vimos a notícia de dias de que alguns pontos turísticos do país já têm reservas lotadas para o fim do ano. Para o final de ano. Então, é preciso recordar que a dinâmica da economia é isto. Enquanto que, de um lado, a oferta acaba baixando o preço porque a procura é menor, haverá quem vai aproveitar do momento para passar as suas férias a custo mais baixo, porque o setor da hotelaria e turismo está a oferecer custos mais, ou preços de serviços a preços mais baixos. Mas, como eu disse, é preciso manter este monitoramento para evitar o colapso da economia e o colapso do sistema de saúde. É preciso realmente reabrir a economia, mas ao mesmo tempo manter os olhos no controle até que ponto os níveis de contaminação estão a subir, até que ponto o nível de morte ou o nível de pressão ao sistema de saúde estamos a ter para medidas restritivas voltarem a serem tomadas. Mais uma vez, é preciso ter os agentes do setor do turismo ou do entretenimento, incluindo os consumidores desses produtos e serviços, é preciso estarem atentos de que os riscos ainda permanecem. O facto de haver esta abertura levantamento de algumas medidas restritivas, elas não são eternas. O Estado pode a qualquer momento voltar e fazer um recuo nessas medidas. E neste momento, talvez algumas pessoas podem sentir-se prejudicadas porque já fizeram uma reserva de um hotel ou de uma viagem, né, por exemplo. Mais uma vez, nós como consumidores ou os agentes turísticos têm de estar preparados para que as medidas restritivas possam acontecer a qualquer momento. Estamos a ver isso acontecer na Europa. Os países abriram a educação, abriram o sistema de educação, as crianças voltaram à escola. Momento foram obrigadas a recuar. Foram obrigadas a recuar ou foram obrigadas a mudar a forma de aceitação das medidas de risco. Como, por exemplo, antes uma criança afetada numa sala, numa turma, a turma toda era suspensa. Hoje já se aceita que não, tem que ser no mínimo 3 crianças ou 3 alunos infectados para que a turma toda seja suspensa. Então, é preciso ir ajustando as medidas dadas as circunstâncias. Realmente, hoje já conseguimos lidar melhor com a situação da Covid do que no início da pandemia. Era totalmente desconhecido. Hoje já temos uma ideia de nível de fatalidade, temos uma ideia dos cuidados a tomar para a questão da prevenção. E também, obviamente, que estudos científicos estão extremamente avançados naquilo que é a informação da forma de contaminação, os sintomas e como nos podemos prevenir. A arma fundamental neste momento é a prevenção. Ivana Matos, estamos já quase que sem tempo. Uma última questão, falamos aqui dos impactos da Covid-19 para a economia nacional. Disse que felizmente a economia reagiu bem, tendo em conta as perspectivas pessimistas que tinham sido traçadas, e para o futuro, tendo em conta que não sabemos quando é que a Covid-19 vai desaparecer, devemos ter em conta esta situação da pandemia no nosso orçamento. Se nós olharmos já os pequenos números, os poucos números que saíram para aquilo que é o programa económico para o próximo ano, a ideia do que o Estado espera para 2021, já nos dá esta luz de qual é o caminho que vamos seguir. O crescimento do produto interno bruto em 2,1% não é um grande crescimento, mas já é uma luz de que estamos num processo de ascensão. A questão da inflação em 5%, é na casa aceitável para uma economia como a nossa. A questão das reservas internacionais em 6,8 meses, quase 7 meses, também é aceitável, assumindo que já tivemos situações em 2013 ou 2014, embora não me traia, no pico da crise financeira, as reservas internacionais estavam na casa de 3 meses. Então, só para dizer que temos boas perspectivas hoje para falarmos do crescimento económico no ano 2021. Até se olharmos para os grandes projetos que estão em curso em Moçambique, que mantêm o seu cronograma a funcionar e os timings prometidos, podemos continuar a acreditar de que
Moçambique vai crescer em 2021 e as empresas poderão ter mais espaço para produzir e novos negócios surgirem. Um grande desafio para Moçambique é a questão do emprego e uma das formas para resolver o emprego da juventude, o maior número de força de trabalho, conseguir ter um rendimento vai ser pela via do autoemprego. E o autoemprego só é possível quando uma economia estiver em crescimento, o que é espaço que nós temos para 2021. Ivan Amado, muito obrigado por ter estado connosco e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Estivemos com o Ivan Amado e fizemos neste nosso terceiro e último bloco do Manhã Noticiosa uma análise dos impactos económicos da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. Muito obrigado por ter estado conosco. Como sempre tenho dito, este é apenas um vagão de comboio de programas da Mídia Mais TV. A seguir, vem Tatiana Sumburane e o Juntos pela Manhã. A informação e o entretenimento estão também em permanência na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Até a próxima.